Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja com a tua casa, e que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a tua família. Amém? Estamos aqui para mais uma breve mensagem para edificar a tua vida, para edificar a tua fé, para confrontar também, às vezes, aquilo que temos, às vezes, fechado dentro de uma caixa, e a palavra de Deus, às vezes, nos confronta para que nós possamos crescer em Cristo, crescer espiritualmente. Amém? E o texto que eu quero trazer hoje é um texto que eu gosto muito, particularmente. É um texto que me confrontou muito, mas me deixou maravilhado com a verdade da palavra, que está em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 5. Do verso 5 até o verso 10, se eu não me engano. Verso 5, Lucas 17, verso 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: desraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Verso 7. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Verso 9. Porventura, dá graças ou agradece ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Verso 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Amém? Eu gosto tanto, principalmente desse verso 10, que eu fiz uma música, entre aspas, em homenagem a esse verso, em homenagem a essa passagem. O nome dessa música chama-se Servos Inúteis. É até um rock, né? Eu não tenho muitos rocks, mas esse foi um rock que eu fiz. E eu começo essa música justamente com esse verso, narrando esse verso. Vamos ao texto, né? O contexto aqui da situação são os discípulos, né? O primeiro verso que eu li são os discípulos pedindo ao Mestre, ao Senhor Jesus: Senhor, acrescenta-nos fé, aumenta a nossa fé. E a resposta de Jesus é um verso muito conhecido. Aliás, esse verso, esse primeiro verso, né? Essa primeira resposta de Jesus é um dos mais conhecidos. Jesus fala: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês iam mandar essa moreira desraigar da terra e se jogar no mar, e ela iria te obedecer. Hoje eu não quero me ater muito a esse verso, porque não para aqui, né? A gente às vezes tem essa mania de focar e ficar ali preso num versículo só, sendo que esse verso é o início do discurso de Jesus, depois que os discípulos pedem para Jesus acrescentar fé a eles. Então esse é o princípio do discurso. A sequência do discurso
é essa parábola do servo inútil, né? Alguns chamam parábola do servo inútil ou dos servos inúteis. Por quê? Jesus, vamos por parte. Jesus começa o discurso depois dos discípulos pedirem para acrescentar fé. Jesus começa o discurso falando sobre essa se você tivesse fé como um grão de mostarda. A explicação que eu vejo aqui, primeiro, que a gente tem que tentar sempre ver se Jesus estava falando de forma simbólica ou de forma literal. Bom, aqui fica bem claro que é uma forma simbólica que Jesus quis falar sobre a fé. Começar esse discurso falando isso. Por que simbólica? Porque logo após ele já vem como uma parábola, que a parábola é um símbolo, é uma forma de você contar um ensinamento contando de você aplicar um ensinamento contando uma história inventada. E por que esse primeiro versículo ele é simbólico? Simplesmente porque a gente não pode ter uma fé como um grão de mostarda. A fé é algo sobrenatural. O grão de mostarda é algo natural. Então você vê que é um simbolismo. E por que ele falou? Se vocês tivesseis fé como o grão de mostarda. Existe uma outra parábola que é chamada a parábola do grão de mostarda. Jesus fala que o grão de mostarda é um grão muito pequeno, mas talvez na Bíblia Jesus diz que é o menor dos grãos, e mesmo assim, depois que cresce, até árvores fazem ninhos na planta, né, da mostarda, que ela cresce, fica alta e fica robusta. Então Jesus fala, se você tiver fé como o grão de mostarda, será desse jeito, como acontece, né, com a mostarda quando é semeada. Mas aqui é muito interessante que é um pouco diferente. Por quê? Jesus usa aqui o grão de mostarda simplesmente no simbolismo do tamanho do grão. Porque o pedido dos discípulos foi: acrescenta-nos fé, Senhor, aumenta a nossa fé, de forma mais coloquial. E Jesus já começa respondendo: olha, se vocês tivessem a menor fé possível do mundo, porque Jesus comparou essa fé, se vocês tivessem fé como o grão de mostarda, ou seja, como o menor grão do mundo, se vocês tivessem uma fé, teoricamente a menor fé do mundo, vocês iam fazer algo totalmente milagroso. Vocês iam fazer um milagre totalmente sobrenatural, porque esse é o simbolismo de mandar que uma moreira saia com suas raízes e se jogue no mar. Isso é lógico que Deus tem poder para fazer isso, para usar alguém para fazer isso. Sim, mas Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer um show. Então isso é um simbolismo de que é um milagre. Imagina num milagre realmente sobrenatural e impossível. Seria lógico você mandar uma árvore levantar de suas raízes e jogar no mar. Então é um simbolismo de Jesus. Jesus, na verdade, está dizendo: se você tiver uma fé aparentemente como o grão de mostarda, se você tiver uma fé que aparentemente é a menor do mundo, você vai fazer milagre com ela. Então o foco aqui não é o tamanho do milagre. Tem pregadores, tem até teólogos que focam na questão do tamanho do milagre, que é uma planta se jogar no mar porque você mandou. Não. O foco de Jesus aqui Jesus, na verdade, está dizendo: olha, vocês estão pedindo para aumentar o tamanho da fé de vocês, mas não é o tamanho da fé que vai fazer um milagre acontecer, né, como esse que ele citou no simbolismo. Não é o tamanho da fé, é a fé em si. Mesmo que teoricamente você tenha a menor fé do mundo,
né, como era o menor grão do mundo, o grão de mostarda, mas se tiver aparentemente a menor fé do mundo, você vai fazer milagre com ela. Porque não é o tamanho da fé que faz acontecer um milagre, é a fé verdadeira, é a fé realmente em Cristo verdadeira, daquele que nasceu de novo verdadeiramente, diretamente com Jesus, não passou por uma religião, não passou por um líder religioso no sentido de que eu alcancei a fé por causa desse líder, eu alcancei a fé por causa de tal religião, por causa de tal igreja, de tal denominação. Não. Você alcança essa fé verdadeira, aparentemente a menor do mundo, que pode fazer milagre. Porque, na verdade, Jesus está dizendo que não tem fé grande ou pequena, tem fé. E fé verdadeira. E esta fé verdadeira, ela pode para o mundo parecer pequenininha, mas essa fé verdadeira faz milagre, mesmo aparentemente sendo a menor do mundo. Eu falei que não ia me ater a esse verso, mas eu acabei me atendo. Numa outra oportunidade, eu vou discorrer mais sobre... Aliás, na próxima oportunidade, talvez daqui a 15 dias, eu vou discorrer mais sobre o segmento do discurso de Jesus, porque eu acabei me atendo a esse verso do grão de mostarda, e aqui é o início do discurso. Mas eu vou já meio que fazer uma introdução do segmento desse discurso, para a gente não estender muito o vídeo. E seguindo o discurso, Jesus meio que completa o que ele ensinou nesse verso, que foi explanado agora. No sentido de que, olha só, e se você tiver essa fé verdadeira, que realmente faz milagre, não importa o tamanho, mas a fé verdadeira faz qualquer milagre, mesmo que você tenha essa fé verdadeira, você vai estar fazendo somente a tua obrigação. Se eu mandar você fazer um milagre, vai lá, ora para essa pessoa, faz um milagre, você está fazendo somente a tua obrigação. Né? Jesus diz aqui nesses versos o seguinte: qual servo que, na verdade, qual senhor que tem um servo, né? No próximo vídeo eu vou explicar melhor o contexto histórico, como era um servo na época de Cristo, na época bíblica. Não era um escravo nos dias do início do Brasil, os escravos africanos, tá? É bem diferente, mas eu vou discorrer no próximo vídeo. Agora, é muito interessante isso daqui, porque qual senhor que vai mandar o servo comer primeiro do que ele? Vamos tentar contextualizar. Qual patrão que tem uma empregada em casa, uma empregada doméstica, uma coisa comum nos dias de hoje, qual patrão iria sentar à mesa? Acontece? Sim, tudo bem, mas vamos entender aqui a comparação. Qual patrão iria mandar uma empregada comer antes da família dele? Está pronta a comida, o patrão vem cá, come você primeiro, depois eu como. Não tem. Jesus faz essa comparação justamente com ele, o Senhor dos senhores, o Senhor Jesus. Jesus não vai mandar um servo, qualquer servo dele, comer antes dele. No caso, o Senhor não vai mandar, não vai te servir antes de você servir ele. Não vai. Nós temos que servir a Cristo para depois sentar à mesa com ele. Enquanto estamos aqui, somos servos dele, temos que servir a ele, para depois sentar à mesa com ele. E enquanto estamos servindo a ele aqui, primeiro, não Jesus nos servindo,
que isso vai ser só na volta de Cristo, com aqueles que realmente vencerem e estiverem com o livro escrito, o nome escrito no livro da vida. Então, enquanto os servos verdadeiros que possuem essa fé verdadeira daquele verso, que não importa o tamanho, mas faz milagre, é a fé verdadeira, estes que estiverem servindo a Cristo, estes Jesus não vai agradecer por ter feito a obrigação. Como o Senhor não agradece a serva, o servo, que fez a tua obrigação de servir o Senhor primeiro. De servir o patrão primeiro. O patrão não vai agradecer pelo empregado ter feito a obrigação dele. No próximo vídeo eu vou discorrer mais sobre isso aqui. Mas, para finalizar, Jesus não vai te agradecer por você ter feito aquilo que ele mandou você fazer. Amém? Que essa palavra tenha te enriquecido de alguma forma, tenha te esclarecido algumas coisas. E eu quero fazer uma oração para finalizar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, eu te louvo, eu engrandeço o teu nome por revelar a tua palavra àqueles que estão me ouvindo ou me vendo. Obrigado, Jesus. Obrigado por me usar. Obrigado por permitir que eu seja teu servo e que aqueles que estão ouvindo possam realmente ter entendido essa mensagem e possam realmente ter essa fé verdadeira, que não importa o tamanho, mas é uma fé verdadeira que faz qualquer tipo de milagre, e que esses se tornem teus servos e que aprendam que fazem somente a obrigação. Em nome de Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a graça do nosso Senhor esteja contigo, com a tua casa, em nome de Jesus, e com a tua família. Amém?